Bom dia, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês a equação de estado dos gases. Essa é uma das equações mais importantes da termodinâmica e ela faz parte da teoria cinética dos gases. A gente vai utilizar ela para fazer uma análise da atmosfera de diferentes lugares dentro e fora do nosso planeta. Então a gente vai começar a nível do mar na Terra, e até o pico do Everest e chegando até o planeta Marte. Só que para isso a gente precisa primeiro deduzir essa equação. E para fazer isso, a gente precisa lembrar de algumas coisas que a gente já discutiu sobre teoria cinética dos gases. Ela é uma teoria que é construída com base num modelo, que afirma que os gases eles são interpretados como pequenas partículas que se movimentam, que realizam colisões e que ocupam o espaço. Só que como a gente não consegue ver as partículas fazendo isso, o que a teoria faz é se desenvolver a partir do estudo de variáveis termodinâmicas, onde cada variável representa algo que essas partículas estão fazendo. Então a variável N representa o número de partículas que compõem o gás. A variável T representa a temperatura e, portanto, o movimento dessas partículas. A variável P representa a pressão e, portanto, o número de colisões. E a variável V representa o volume, ou seja, o espaço que elas ocupam. A equação de estado é uma ferramenta matemática que tenta descrever como é que essas variáveis interferem umas nas outras. Então, para tentar entender essa interferência, o que a gente vai fazer é usar novamente o simulador da Universidade de Colorado. Dentro do simulador, a gente vai tentar ver aos pares como é que as variáveis se comportam quando a gente mexe em uma ou em outra. A gente vai tentar analisar como é que o número de partículas influencia na pressão, como é que a temperatura das partículas influencia na pressão e como é que o volume que as partículas ocupam influencia na pressão. A gente vai coletar uma série de dados e vai inserir esses dados em tabelas que vão ser organizadas aqui no espaço abaixo para vocês. Primeiro vamos abrir o simulador e colocar um número de 100 partículas e esperar essas partículas entrarem em equilíbrio termodinâmico. Assim que essas partículas entram em equilíbrio termodinâmico, a gente consegue perceber que elas marcam um valor próximo de 11,5 atm. Agora o que a gente vai fazer é dobrar o número de partículas indo de 100 para 200, e veremos que a pressão também dobra, indo de 11,5 a 23 atmosferas. Agora vamos voltar e inserir esses dados na tabela. Com relação à temperatura, se a gente observar, essas 200 partículas têm 300 Kelvin de temperatura e exercem uma pressão de 23 atmosferas. Agora, se a gente dobra a temperatura indo de 300 a 600 Kelvin, a gente consegue perceber que a pressão também dobra, indo de 23 a aproximadamente 46 atmosferas. Vamos voltar e inserir isso na tabela. Agora vamos alterar o volume, que a gente consegue controlar alterando o tamanho, o comprimento dessa parede. Com um comprimento de 5 nanômetros, a pressão exercida pelo gás é de 47 atmosferas. Agora, se a gente dobra o volume, dobrando a espessura da parede de 5 para 10 nanômetros, a gente consegue perceber que a pressão, ao invés de aumentar, ela diminui, caindo pela metade, indo de 47 para 23,5 atm. Assim, com todos esses dados, a gente consegue perceber que as variáveis termodinâmicas elas sofrem transformações que são proporcionais, algumas diretas e algumas inversas. Para representar isso, a gente vai utilizar um símbolo que é muito usado na matemática, que é a letra alfa. E essa letra alfa geralmente é utilizada para representar quando tem proporcionalidade entre duas grandezas. Se a gente faz uma análise dos dados, a gente consegue perceber que a pressão é diretamente proporcional ao número de partículas, assim como a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então a gente consegue escrever que P é proporcional a N e que P é proporcional a T. Agora, olhando para o volume, a gente consegue perceber que quando ele aumenta, a pressão diminui. Isso significa que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E aí aqui a gente escreve que o P é proporcional ao inverso de V. Se a gente juntar tudo isso numa única sentença matemática, ela fica dessa seguinte forma, afirmando que a pressão é diretamente proporcional a N, a T e inversamente proporcional a V. No entanto, esse formato ainda não é uma equação matemática. Para transformar ele numa equação matemática, a gente precisa tirar esse símbolo de proporcionalidade e no lugar dele colocar um símbolo de igualdade. Para isso, a gente precisa adicionar uma constante de proporcionalidade. E o que são essas constantes de proporcionalidade? Elas são as coisas mais importantes da física. Ao longo do ensino médio, a gente vai estudar várias constantes de proporcionalidade. Elas são propriedades que têm valores fixos, que não mudam independente das situações que a gente está analisando. Assim como, por exemplo, o número π, que vocês estudam na matemática.
No estudo dos gases, essa constante é representada pela letra R maiúscula e ela é conhecida como constante universal dos gases. Agora, se a gente faz essa substituição na equação, ela fica dessa forma. Se a gente passa o volume que está dividindo para o outro lado multiplicando, a gente chega na versão final dessa que é uma das equações mais importantes da termodinâmica, que é o P vezes V é igual a N vezes R vezes T, que a gente simplesmente chama de PV igual a nRT. Essa equação ela é chamada de equação de estado dos gases e ela é utilizada para descrever, como seu próprio nome sugere, como é que um gás está em termos de pressão, em termos de volume, em termos de temperatura e de número de partículas. Cada uma dessas variáveis é utilizada com um conjunto de unidades de medidas e essas unidades elas dão origem ao valor da constante universal. A gente vai trabalhar muito com pressões medidas em atmosferas, com volumes medidos em litros, e as temperaturas medidas sempre em Kelvin. É importante lembrar que, como a teoria é construída com base na movimentação de partículas, a única escala de temperatura que usa movimentação de partículas é a escala Kelvin. Então, só para relembrar, para a gente converter Kelvin em Celsius, a gente segue essa simples relação. Se a gente soma Celsius a 273, a gente obtém a escala Kelvin. Como os gases são compostos por uma quantidade muito grande de partículas, se a gente colocasse esses números na equação, forneceriam, obviamente, também valores muito grandes. Para isso, foi criada uma unidade de medida denominada como mol, que é utilizada para representar a quantidade muito grande de partículas. Só para que vocês entendam, partícula é a entidade individual. Quando a gente pega muitas partículas, quando a gente forma um coletivo de partículas, a gente chama isso de mol. Cada mol é a abreviação para um conjunto de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, ou seja, uma quantidade muito grande. Se a gente trabalha com todas as unidades mostradas na tabela, a constante sempre vai ter um valor fixo de aproximadamente 0,08 com todas essas unidades. Ufa, parece um pouco complicado, né? Mas não é tanto assim. Não é preciso se preocupar tanto em saber como é que a gente deduz a equação, o que a gente precisa saber, na verdade, é como é que a gente usa ela, entender para que ela serve. Para isso eu trouxe uma aplicação muito interessante. Vamos fazer uma análise de como é que as moléculas de oxigênio, quando são crucial para a existência da vida humana e para a respiração, como é que elas se distribuem na atmosfera de diferentes lugares, tanto dentro quanto fora da Terra. A gente vai tentar descobrir o que acontece com o gás oxigênio na atmosfera da Terra a nível do mar, dentro do Monte Everest e também no planeta Marte. Mais especificamente, o que a gente vai tentar fazer é descobrir qual que é o volume ocupado por 1 mol de moléculas de oxigênio nas condições atmosféricas de cada um desses lugares. Esse valor vai indicar pra gente se é fácil ou não respirar por ali. Aqui a gente vai fazer o uso da equação de estado que a gente acabou de deduzir, e em todos os casos a gente vai utilizar um número de moléculas igual a 1 e a constante universal dos gases com um valor fixo de aproximadamente 0,08. Vamos começar com a Terra. A pressão normal da Terra, a nível do mar, é de 1 atmosfera. E a temperatura, se a gente toma o exemplo de uma cidade como São Paulo, que a gente vive, a gente consegue facilmente atingir temperaturas próximas a 27 graus Celsius, nesses períodos de verão. A primeira coisa a fazer é se certificar que a gente está trabalhando com as unidades corretas. A pressão está em atm, ok? No entanto, a temperatura está em graus Celsius. A gente precisa transformar em Kelvin e para isso a gente simplesmente vai adicionar 273, o que nos dá um valor de 300 Kelvin. Agora vamos aplicar a equação de estado. Com a pressão valendo 1, volume valendo V, número de partículas valendo 1 e constante 0,08 com a temperatura 300 Kelvin, se a gente resolve essa equação, a gente descobre que 1 mol de moléculas de oxigênio ocupa na cidade de São Paulo um volume de 24 litros. Agora vamos fazer essa mesma situação para o Monte Everest, né? Quanto será que essa quantidade de partículas ocupariam no Monte Everest? A pressão atmosférica na montanha ela tem valores próximos de 0,4 atmosferas, que é um pouco menos da metade da pressão a nível do mar. Já a temperatura pode atingir valores próximos de menos 23 graus Celsius na montanha, que convertidos em Kelvin nos dão um valor de aproximadamente 250 Kelvin. Se a gente aplica esses valores na equação de estado PV igual a nRT, a gente obtém um valor de 50 litros. Agora, viajando para o planeta Marte, as condições se tornam bem mais extremas. A pressão atmosférica de Marte é muito baixa, com valores próximos de 0,04 atmosferas. E as temperaturas no inverno rigoroso elas podem atingir valores de até menos 123 graus Celsius, ou de 150 Kelvin. Se a gente aplica esses valores na equação de estado, a gente percebe que o volume
tem altíssimos valores de 300 litros. Agora, se a gente for comparar os três valores que a gente calculou, a gente consegue perceber que 1 mol de moléculas de oxigênio na Terra ocupa um volume de 24 litros. No Everest, ocupa um pouco mais, 50 litros, e em Marte, ocupa muito mais, 300 litros. Isso significa que a nível do mar as partículas estão mais próximas do que no pico do Everest, o que torna a respiração mais difícil nesse lugar. E elas estariam muito mais afastadas em Marte, o que torna a respiração do planeta praticamente impossível. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender e até a próxima semana.